Cecília, bom dia. Bem-vindo à minha sala de aula. É quase ao ar livre. Tem o barulho da pista aqui constantemente, tá bom? Então, de vez em quando, talvez seja preciso parar por causa desse barulho. Eu vou revisar um pouco sobre MMC, os métodos que tem para determiná-los. E logo em seguida eu vou explicar como reduzir frações ao mesmo denominador e depois ensinar como somar ou subtrair essas frações. Então vamos à aula. Pois bem, Cecília, MMC, que quer dizer mínimo múltiplo comum ou menor dos múltiplos comuns de dois ou mais números naturais. Há pelo menos dois casos principais para se determinar o MMC entre dois números. Primeiro caso é escrevendo os múltiplos desses números. Por exemplo, MMC de 4 e 6. Então, eu escrevo os múltiplos de 4 e escrevo os múltiplos de 6. Os múltiplos de 4. O menor múltiplo ou primeiro múltiplo de todo número é o zero. Porque múltiplo de um número são números que podem ser divididos por ele. Então, o zero é o número que pode ser dividido por todo número. Então, eu posso dividir 0 por 4, por exemplo. O próximo múltiplo de todo número é o próprio número, 4. E aí vai variando dele nele mesmo. Então, 0, 4, aí o próximo, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24 e assim por diante. São infinitos. Tá bom? Então, esses são os múltiplos de 4. Os múltiplos de 6. Do mesmo jeito, o primeiro múltiplo de todo número, 0. E o próximo, ele mesmo. E a partir daí varia de 6 em 6. Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos. O que é que a gente vai verificar aqui? Os múltiplos comuns das duas sequências, ou 3 ou 4, dependendo da quantidade que tiver. Então, os múltiplos comuns aqui, ó, 0 é o primeiro múltiplo comum. Eu vou circular os múltiplos comuns. Quer dizer, comum significa dizer que ele está aqui nessa sequência e está também nesta sequência. Então, o primeiro múltiplo, ó, comum, é o 0. Depois, ó, 4 só está nessa sequência, mas não está nessa. 6 está nessa, mas não está nessa. E assim por diante. Então, o próximo comum, ó, 12, porque está nas duas sequências. Próximo comum, 24, ó, porque está nas duas sequências. E se eu continuar, vai ter aí infinitos. Tá bom? Então, o que é o menor múltiplo comum, ou o MMC? O menor desses múltiplos comuns, diferente de zero. Por quê? Porque senão seria sempre zero. Porque o zero vai estar em todos. Então, é o menor múltiplo comum diferente de zero. Ou seja, 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Certo? Próximo exemplo. Da mesma forma, escrever os múltiplos de 6. Na verdade, nós já escrevemos aqui os múltiplos de 6. Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e é infinito. Tá bom? Os múltiplos de 9. Primeiro múltiplo, lembrando que é sempre 0. O segundo múltiplo é o próprio número, 9. E aí, varia de 9 em 9. 9, 18, 27, 36, 45 e assim por diante. Então, quem são os múltiplos comuns de 6 e 9? Quem é que está na primeira sequência e também está na segunda sequência? 0, está em todos. Aí vem o próximo, ó, 18, que está aqui e está aqui também. Tá? 36, que está aqui também. E se continuarmos, a gente encontra um monte aí. Então, qual é o menor dos múltiplos comuns diferente de 0 aqui? 18.
Então, MMC de 6 e 9 é 18. Próximo caso, de 6 e 8. Então, os múltiplos de 6 nós já sabemos. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. E os múltiplos de 8? Primeiro múltiplo é o 0. Segundo, ele mesmo. E depois de 8 em 8. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. Mais 8, 40. E assim por diante. Então, quem são os múltiplos comuns aqui? 0. Próximo, 24. Como eu já disse, serão infinitos. Mas como nós queremos um menor que seja diferente de 0, nós já temos aqui, ó. Então, 24. Tá bom? E aqui tem uns exercícios para você fazer, para treinar. E aí, caso tenha dúvida, você fala. Segundo caso, é o que a gente chama de decomposição em fatores primos, ou, de uma forma não muito correta de se falar, fatorando. Decompor em fatores primos quer dizer transformar os números em produtos de fatores primos. Todo número pode ser escrito como sendo produtos ou multiplicação de fatores primos. Eu vou dar uns exemplos para aí a gente poder já determinar esses MMCs aí. Antes de ver a decomposição em fatores primos, vamos ver o que são números primos. Lembrar, na verdade, que você já me disse aí, de forma correta, o que são. Então, números primos não é um número tipo Samuel, tá? Que é filho do seu tio. Não é por isso que eles são chamados de números primos. Vem da ideia de números, de primeiros números. Ou da ideia de que todo número pode ser escrito através de multiplicações desses números aí. É como se eles fossem os primeiros ou os principais, certo? Então, um número é primo, como você já havia me dito, se ele possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 0 e o 1 não são primos. O menor número primo que existe é o 2. E também é o único par. Por quê? Porque a partir daí, ó, se eu tiver o 4 vai dividir por 1, vai dividir por 4, mas vai dividir também por 2. Então, todo número par que tiver a partir daqui vai dividir por 2. Então, só o único par primo que existe é 2. O próximo, 3, porque divide só por 3 e por 1. Próximo, 5, aí vem 7, 11, 13, 17, 19, 23 e até onde se sabe eles também são infinitos. Então, decompor em fatores primos significa dividir por esses números aqui, escrever os demais números usando esses aqui, ou multiplicações desses números aqui, produtos desses números. Por exemplo, 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Estou usando somente números primos aqui. Uma forma da gente fazer sem precisar tentar adivinhar os valores é assim, ó, 4, um traço, tá? E aí aqui eu vou colocando esses números de forma que o número que está aqui possa dividir por ele. Então 4 pode dividir por 2, então aqui vai ser 2. E aí divide, ó, 4 por 2 e o resultado coloca abaixo do 4. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ainda pode dividir por 2. Então divide novamente. 2 dividido por 2 dá 1. Então a gente para as divisões quando o resultado aqui, ó, abaixo do número que a gente está dividindo, chegar a 1. Então, esse número aqui escrito com fatores primos é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ou seja, a multiplicação dos números que estão aqui, ó. Mais um exemplo, 6 é par. Enquanto for par, divide por 2. Então, dividido por 2
6 dividido por 2, 3. Agora é ímpar, não pode mais dividir por 2. Então, significa o quê? Que eu vou verificar se ele pode dividir pelos outros. 3 a gente sabe que divide por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E como terminou, como chegou no 1, terminou. Então, o 6 escrito como uma multiplicação de fatores primos ou usando números primos é a mesma coisa que 2 vezes 3. Você multiplica esses dois. Ó. Então, 2 vezes 3. Vou botar o vezes com x, né? Que você usa x. Havia me esquecido desse detalhe. Mais 1. 8. 8 pode dividir por 2. Então, 8 é par. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Aí, ainda não chegou no 1, continua dividindo. 4 já é essa divisão aqui agora, ó, a partir daí. Então, vai ser por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, isso é 2 vezes 2 vezes 2. Esse vezes esse vezes esse. Então, esse número aqui escrito com fatores primos é igual a isso aqui, ó. Certo? Mais uma vez, aqui só pode ter esses números aqui, ó. E na ordem crescente, ou seja, eu tento por 2. Se não puder por 2, eu passo para o próximo. Se não puder, eu passo para o próximo e assim por diante. Eu não posso começar com um maior aqui e depois passar para um menor aqui, tá certo? É na ordem crescente. Só mais um para a gente passar para outra fase. Então, 12. Como é par, divide por 2. 12 dividido por 2, aí o resultado abaixo do 12, dá 6. Ainda é par, ainda divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. É essa divisão agora, ó. Tá? E agora não pode mais por 2, mas pode por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e para a divisão. Então, o 12 escrito como fatores primos é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Eu disse que ia parar, mas vou fazer mais um. 15. Não pode por 2. Então vou verificar se pode por 3. Não sei se você viu o critério de divisibilidade, tá? Eu não vou falar porque pode ser que você não tenha visto. Eu acredito que viu. Mas enfim, você verifica se o 15 divide por 3. Nesse caso, o 15 divide por 3. Então, como 15 divide por 3, então a gente divide 15 por 3... dá 5. 5 não pode mais dividir por 3. Então eu vou para o próximo número primo, que no caso é ele mesmo, ó. 5. Então, 5 dividido por 5, que dá 1. E o 15, escrito com fatores primos, é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, essa é a ideia de fatoração. Fatorar é fazer isso. É transformar o número em uma multiplicação de números primos. Tá bom? Então, voltando para os nossos exemplos, que é o nosso segundo caso, fatorando. Eu vou determinar o MMC de 4 e 6 usando fatoração. Então, para fazer isso, eu ao invés de fatorar separado, como a gente acabou de fatorar, há uma forma de fazer fatorando separadamente, só que é um pouquinho mais complicado. Então, vou ensinar o método mais simples. A gente fatora os dois números juntos. Então, 4 e 6, e a gente vai fatorar junto. Então, 4,6, coloca o tracinho. 4 e 6 pode dividir por 2, mas se um puder dividir por 2, você começa. A ordem é a mesma, você vai começar pelo menor e só passa para o próximo quando não puder mais dividir pelo menor. Então, eu posso dividir 4 e 6 por 2. Então, eu divido, ó, 4 por 2, dá 2. Coloco o resultado abaixo do 4, ó. E 6 por 2 dá 3. Coloco o resultado abaixo do 6. O 3 não pode dividir mais por 2, mas eu ainda tenho um aqui que pode dividir por 2. Ó. Então, enquanto ele não chegar a 1, eu não posso parar de dividir por 2. A não ser que ele não possa mais dividir por 2. Então, nesse caso ainda pode. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o resultado abaixo da sequência do 4 aqui, ó. E o 3 não pode dividir por 2, então a gente repete. 3. E aí agora, aqui eu já terminei a divisão, ó, chegou em 1, eu vou continuar dividindo esse. 3 só pode dividir por 3. Aí divide, repete o 1 e divide, ó, 3 por 3
dá 1 também. Os dois chegaram a 1 agora. Ó. Então, parou a divisão. Então, como a gente já viu, multiplica isso. Ó. 2 vezes 2 vezes 3. E aqui eu obtenho um resultado. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, isso aqui é igual a 12. E esse 12, portanto, é o MMC de 4 e 6. É uma outra forma da gente determinar o MMC. Significa que, sendo os mesmos números, o resultado será o mesmo. A forma de fazer aqui é diferente. Então, você pode optar por fazer qualquer uma das formas. Pode ver ó, que a gente já tinha feito, ó, MMC de 4 e 6 é 12, pelo outro método. De 6 e 9, do mesmo jeito. Vamos fatorar 6 e fatorar o 9 junto. Então, 6 pode dividir por 2, embora o 9 não possa, porque é ímpar. Então, 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9 não pode dividir por 2, a gente baixa ele aqui, só repete. E agora, ó, não pode mais por 2, ambos são ímpares. Então, eu divido por 3, porque o 3 pode dividir por 3. E o 9 também pode. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já parou a divisão, ó, chegou no 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Aqui ainda não chegou no 1, ainda pode continuar. Como é 3, a gente sabe que pode dividir por 3. Então aqui repete o 1. E aqui, ó, 3 dividido por 3 também dá 1. E o MMC é a multiplicação desses fatores aí. 2 vezes 3 vezes 3. Tá? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então o MMC de 6 e 9 é 18, como a gente já havia determinado aqui, tá vendo? É a mesma coisa. Próximo caso, 6 e 8. 6 e 8. Ambos podem dividir por 2. Então 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. O 3 não pode dividir mais por 2, mas o 4 ainda pode, então continua até não poder mais. Então, repete o 3, 4 dividido por 2 dá 2. Aí, de novo, ó, ainda pode por 2. Então, repete o 3, 2 dividido por 2 dá 1. E agora, ó, essa sequência do 8 já parou no 1. Então, eu vou continuar a outra. Como aqui só pode dividir por 3, 3 por 3 dá 1. E repete o 1. E o MMC aqui é a multiplicação deles. Eu não vou nem colocar como eu coloquei aqui, tá vendo, ó? Vou só multiplicar, já direto. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Tá? Então, MMC de 6 e 8 é 24. Como a gente já tinha determinado aqui. Certo? Então, esses são casos para determinar o MMC, os dois mais conhecidos. Então, o exercício desse segundo caso é você pegar o exercício do caso anterior, tá vendo? E ao invés de você fazê-lo escrevendo os múltiplos, você faz por fatoração, tá? Decomposição em fatores primos, tá bom? Sabendo disto, sabendo como, ou lembrando como determinar o MMC de dois números, nós vamos aprender agora a reduzir frações ao mesmo denominador. Então, os exemplos. Só lembrando que o que fica em cima é numerador, o que fica embaixo é denominador. Numerador, denominador. Então, reduzir frações ao mesmo denominador significa que a gente vai obter frações equivalentes a esta, só que com o mesmo denominador aqui. Existe pelo menos mais um método para se fazer isso, mas esse aqui é o mais prático. É o que a gente utiliza mais. Mas existe outro método que é escrever as frações equivalentes. Igual a gente escreve os múltiplos, a gente escreve as frações equivalentes de cada uma. E aí a gente encontra aquelas que o denominador é o mesmo para as duas. Então, como é que a gente faz para reduzir frações ao mesmo denominador? Então, olha, eu vou reescrever as duas frações, só que os denominadores aqui vão ser iguais agora. Um traço para essa fração, um traço para essa fração. Então, como é que a gente deixa os denominadores iguais aqui? A gente encontra o MMC de 4 e 6. Que eu não vou mais mostrar a você como é que se encontra, porque a gente já fez aqui, ó.
você faz ou por este método ou por este método. Tá? Então você encontra o MMC entre os dos dois denominadores aí. Dos denominadores, 2, 3, 4, o que tiver. Mas a gente vai encontrar o MMC aqui. Então o MMC de 4 e 6 a gente já viu que é 12. Então vou colocar um 12 para cada fração. E aí, para obter o numerador, não é só repetir, porque senão seria muito simples, só repetir aqui e pronto. Não, a gente vai determinar o numerador de cada fração aqui. Como? Eu pego esse denominador, ó, que a gente encontrou agora, que é o MMC desses dois, e divido pelo denominador de antes. Então eu vou dividir, ó, 12 por 4. E o resultado eu multiplico por 1. Então, ó, 12 dividido por 4 dá 3. Aí eu faço 3 vezes 1, que dá 3, que vai ser o numerador dessa fração. Aí do mesmo jeito eu faço a próxima, ó, 12 dividido por 6 dá 2. Aí 2 vezes 5, 10. Pronto, as frações estão reduzidas ao mesmo denominador. Essas frações aqui, ó, representam a mesma quantidade que essas aqui, só que elas estão escritas com denominadores iguais e com termos diferentes. É o que a gente chama de fração equivalente. Então, 3 sobre 12 é uma fração equivalente a 1/4, ou seja, é a mesma fração, só que escrita com números ou com termos diferentes. Tá? A mesma coisa, 10 12avos é a fração equivalente a 5/6. Da mesma forma, ó, letra B. Um traço para cada fração. Se tiver mais uma, você coloca o traço e faz o MMC dos 3 denominadores e usa o mesmo processo. É a mesma coisa. Então, MMC de 6 e 9. A gente determina o MMC. A gente já determinou aqui, ó. Aqui e do outro lado. Então, você usa qualquer um dos métodos para poder determinar o MMC. Então, o MMC de 6 e 9, nós sabemos que é 18. Então, 18 para cada fração. Aí divide, ó. 18 por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Aí 3 vezes 7. 18 dividido por 9 dá 2. Aí 2 vezes 4. Então, essas são as frações equivalentes a estas, só que com denominadores iguais. Ou seja, representam a mesma quantidade que essas, mas têm o mesmo denominador. Terceiro exemplo. 3 e 8, 1 e 6. Então, do mesmo jeito, um traço para cada fração. Você, ao invés de i, você pode colocar vírgula. Isso é só questão de notação. Então, MMC de 8 e 6. Eu já usei os mesmos aqui, para a gente não precisar determinar mais uma vez. Então, já está determinado aqui. Você usa esse método ou este, tá? Para encontrar o MMC. Então, encontrou o MMC... Coloca um MMC para cada fração, no caso 24, 24. Divide esse MMC pelo denominador anterior, ou seja, esse denominador pelo denominador anterior. Então 24 dividido por 8 dá 3, aí multiplica por 3, que dá 9, e a gente obtém o numerador. 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes 1, 4. Então essas frações são as frações equivalentes a estas, com denominadores iguais. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, para você fazer. Se eu não me engano, esses denominadores já são os que estão lá no exercício, mas se não forem, você já sabe como fazer, tá certo? Então obtém o MMC e aí divide pelo denominador de antes, multiplica pelo numerador. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. As frações que você obtém são as frações com o mesmo denominador. Tá? Então esse é o exercício para esse exemplo. E aí, nós vamos aprender a somar ou subtrair frações com exemplos bem simples, tá? Então, há 2 casos a considerar. Primeiro, quando os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, ó, você só repete. 7. Então, o denominador aqui é 7, 7, então você repete o denominador. E soma os numeradores. 1 mais 3, 4. Pronto. É só isso. Então, ó, denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Ó. Soma 4 mais 2, 6. No caso da subtração, do mesmo jeito. Denominadores iguais, repete o denominador
e subtrai ou diminui. 2 menos 1 dá 1. Certo? Denominadores iguais, repete o denominador, nesse caso é 8, e subtrai, ó. 7 menos 2, 5. Ok? Segundo caso, aí sim é quando os denominadores são diferentes. Exemplo, 7 e 3. Então, como é que a gente faz quando os denominadores são diferentes? A gente reduz as frações ao mesmo denominador, ou seja, utiliza isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer, tá vendo? Reduz ao mesmo denominador. E aí, quando a gente faz isso, as frações ficam com denominadores iguais. Aí a gente usa essa forma, ó. Denominadores iguais, repete, resolve os numeradores. Soma ou subtrai, no caso. Então, vamos lá. 7 e 3. O MMC de 7 e 3. Então, 7 e 3. Ambos são primos. Significa que só dividem por ele mesmo. Então, eu começo pelo menor. 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 7, ó, não pode dividir por 3, repete. E aí, ó, 7 por 7 dá 1. E aqui, baixo 1. E o MMC, ó, 3 vezes 7, 21. Aí vem para cá. Você pode colocar um denominador só para as duas frações, tá? Ou pode colocar da forma que eu coloquei lá. Coloca um denominador, ao invés do i que tem lá, você coloca o mais. Ao invés do i, ó, você coloca o mais, tá? Ou você coloca um denominador só. 21 foi o MMC que a gente encontrou, eu coloco aqui, ó, só 1, ao invés de colocar mais de 1. E divido, ó, 21 por 7 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí a operação que está aqui, ó, mais, a gente repete e faz o mesmo jeito com a outra, ó. 21 por 3 dá 7 vezes 7, 49. Então isso aqui vai ser igual, aí você, ó, denominador agora repete e resolve os numeradores, ó. 3 mais 49 dá 52. Há uma coisa que a gente chama simplificar, que é dividir numerador e denominador por o mesmo número, mas nesse caso aqui a gente não pode. Isso tem a ver com MDC, máximo divisor comum ou maior dos divisores comuns. Mas aí nesse caso a gente está vendo só a questão de MMC. Então qualquer coisa eu posso fazer, explicar depois MDC. Ou simplificar nesse caso. Então aqui, do mesmo jeito, vou fazer separado, tá? A primeira fração mais a segunda fração. Então, MC de 6 e 10. Mesmo jeito, 6 e 10. Então, ambos são pares, pode por 2. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Agora são ambos ímpares e primos, só dividem por ele mesmo. Então, por 3 dá 1. E baixo 5. Aí agora 5. Eu baixo 1 aqui, 5 por 5 dá 1. Aí, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Esse vai ser o denominador agora para cada uma das frações. Aí divide, ó, 30 por 6 dá 5, aí multiplica, 5 vezes 4 dá 20. 30 por 10 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então aqui, ó, as frações têm o mesmo denominador agora. A gente repete o denominador e soma os numeradores. Soma, porque aqui é uma soma, 20 mais 3, 23. O caso da subtração funciona do mesmo jeito. Vou fazer isso separado e faço o outro com um denominador só, é a mesma coisa. Tá? Então, MC de 6 e 9, eu acho que a gente já determinou aqui em algum lugar, já aqui. MMC de 6 e 9, 18. Então, 18 e 18. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5, 15. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora os denominadores são iguais. A gente repete o denominador e subtrai, nesse caso, diminui os numeradores. 15 menos 2, 13. E o último caso, MC de 8 e 12. 8 e 12. Ambos são pares, então por 2. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. Por 2 novamente. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Ainda pode por 2 por causa deste aqui, ó. Então por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 não pode dividir por 2, repete. E agora só pode por 3.
Então aqui repete o 1 e 3 dividido por 3 dá 1. O MMC multiplica tudo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. É o MMC de 8 e 12. Aí vem para cá. Eu vou colocar um só denominador, tá? Como eu disse, pode colocar 2 ou só 1. 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 6. 18 menos 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então repete o denominador. E 18 menos 6 dá 12. Aqui é um caso onde pode simplificar, tá certo? Para simplificar, você encontra o MDC de 12 e 24 e divide 12 e 24 por este MDC. Nesse caso aqui, o MDC é 12. Então eu divido, ó, o numerador por 12 e divido o denominador por 12. E a fração que eu vou obter aqui é uma fração equivalente a essa, só que com valores menores e de forma que a gente não possa mais simplificar, que é o que a gente chama de fração irredutível. Tá bom? Então é isso, Cecília. Essa foi a nossa aula. Aqui eu só tenho uma tarefa para você, ó, de soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Letra A, 4 décimos mais 7 quintos. Letra B, 1 meio menos 3 oitavos. Letra C, 5 nonos mais 1 dozeavos. Letra D, 8 21avos menos 5 14avos. Tá bom? Então, lembrando que você reduz as frações ao mesmo denominador e aí depois soma ou subtrai os numeradores. Tá ok? Então, Cecília, essa foi a nossa aula. Precisando, viu, essa palavra.